Boa noite. Vamos começar a nossa palestra da noite de hoje, o nosso bate-papo da noite de hoje, falando sobre os falsos cristos e os falsos profetas. A gente precisa entender de onde veio essa expressão falsos cristos e falsos profetas. Estas frases, elas fazem parte do sermão profético. Jesus, ele iniciou a sua carreira pública com um sermão da montanha e encerrou a sua carreira pública, o seu missionário, com o sermão profético. Nesse sermão, Jesus vai nos falar sobre acontecimentos futuros, o que ele estava mostrando para os apóstolos, os acontecimentos futuros, o que aconteceria futuramente, E ele demonstra nesse sermão as preocupações dele, com a humanidade, pela compreensão dos seus ensinamentos, da sua mensagem, E ele vai falar dos falsos cristos e dos falsos profetas, vai trazer a parábola da figueira, e entre outras parábolas. E como ele é chamado profético, porque ele faz uma profecia do que vai acontecer no futuro. Então, um dos apóstolos pergunta para ele o que irá acontecer, e aí ele vai explicando cada um desses versículos aí do sermão. Por isso que chama sermão profético. Outro fato importante da gente entender é que Jesus não usa o termo falsos cristos e falsos profetas na mesma frase. Falsos cristos, falsos profetas, está logo no início do sermão profético, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, e falsos cristos aparece lá no final, já no capítulo 20, versículo 5. Do sermão profético. Então, eles não estão juntos, Embora a gente tenha usado muito essas duas frases como se elas fossem sinônimas, Como se fosse a mesma coisa. E ela intitula o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Que é o Evangelho, o capítulo que nós estamos discutindo hoje. Outro destaque que nós vamos fazer é para a palavra Christos. Cristo, Na época de Jesus não existia esse termo. Esse termo foi trazido para o cristianismo a partir de Lucas, que batiza os seguidores do Cristo como cristãos, Então não existia esse termo. O termo usado era Messias. Então, se a gente for nas obras antes das tradições, nós vamos achar os falsos Messias, O que é um profeta? Profeta está muito relacionado a palavra, aquele que tem predição, que faz profecia, que tem o dom de revelar o futuro. Quando a gente usa o termo profeta, a gente pensa muito nessa questão, Aquele que tem o dom de revelar o futuro. Mas, evangelicamente falando, o Messias, o profeta, é aquele que foi enviado por Deus com uma missão, a missão de instruir os homens, de revelar aos homens a sua moral. Então, uma pessoa pode existir um profeta sem ser uma pessoa que tem o dom da profecia, mas ele é aquele que instrui sobre as leis morais de Deus, É aquele que nos revela essas leis morais, Então, pode ter um profeta que não tem o dom da profecia, de prever o futuro. Mas não pode haver um profeta sem essas duas características principais, que é ensinar as leis morais e vivenciar as leis morais. São duas características primordiais de um profeta. Não pode ser profeta se ele não fizer isso, então ele não é um profeta verdadeiro, Kardec, quando ele organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, ele põe lá no capítulo 20, que antecede esse que nós estamos estudando, intitulado de Os Trabalhadores da Última Hora. Neste capítulo, ele vai nos mostrar quais são as características daquele que é
o responsável para levar a missão, né, a lição da lei divina, né? Aquele que instrui. Quais são as características dessa pessoa? Então é interessante a organização didática que ele faz, porque ele põe antes a discussão das características do homem de bem, né? Porque o capítulo é intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, e ele vai dizer quem são os trabalhadores da última hora. Porque nós sabemos que a última hora é esse momento de transição que nós estamos passando agora, né? E os trabalhadores da última hora são esses que estarão na terra neste momento de transição. Quem são, qual deve ser a característica desses que são os trabalhadores do bem, voltados para o bem, que vivenciam, que praticam, que divulgam a mensagem divina, né? A lei moral. E o outro capítulo, que é o que a gente está estudando hoje, o capítulo 21, vai nos falar sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Então, ele vai trazer as características destes falsos cristos e destes falsos profetas. Ambos os grupos estaremos neste momento de transição planetária. Tanto os falsos cristos e os falsos profetas, quanto o homem de bem. E estarão todos juntos no mesmo momento na transição planetária. Então, quando Kardec faz essa discussão, ele nos chama a atenção para a gente observar, primeiro, as características daquele que vai trabalhar em prol da divulgação da palavra, né, da glória do Senhor, e aquele que vai trabalhar contrário a essa divulgação, a promoção dessas mensagens que o Evangelho nos traz, que veio trazido por Jesus. Então, para a gente identificar, né, se as características do homem de bem, que é o trabalhador da última hora, e dos falsos profetas, também se encontram nos dois capítulos. É interessante a gente fazer uma análise desses dois capítulos juntos, né? Porque, como vamos estar juntos no mesmo espaço, é para a gente analisar as características de um e de outro. E aí a gente se pergunta, se ele trouxe antes as características do homem de bem, e depois dos falsos profetas e dos falsos cristos, quer dizer então que existem cristos que não são falsos e profetas que não são falsos. Se existem essas duas pessoas, né, esses dois tipos de espíritos, né, eles têm características próprias que vão estar nesse capítulo anterior, que é o capítulo 20. Onde que eles estão? Está lá no capítulo 20, no item 4, lá no finalzinho do capítulo, né? Existe uma pergunta assim, né? Como que a gente vai reconhecer o verdadeiro homem de bem ou o verdadeiro espírita, né? Que ele diz que são a mesma coisa. E aí está a resposta que os espíritos nos dão. Pelo princípio da verdadeira caridade, que professarão e ensinarão. Então, olha só, os homens de bem professarão e ensinarão, tal qual o profeta tem a missão de ensinar, ele também tem, mas ele vai ensinar o quê? A verdadeira caridade, né? Pelo número de aflitos que consola. Então, o homem de bem, que é o verdadeiro profeta, ele faz a caridade, ele vive e ensina, ele consola pelo amor que ele tem ao próximo, por meio de sua abnegação, pelo desinteresse pessoal, para o triunfo dos princípios da lei de Deus. Essas são as características do verdadeiro profeta, né? Então, é aquele que pratica a caridade na sua mais essência, pureza, como Paulo nos traz, né, sobre a verdadeira caridade. É aquele que leva a consolação ao próximo, que ensina e professa as leis morais. Então, ele ensina e professa, a característica principal do profeta, ensinar as leis morais e professar, que foi o que eu disse antes, vive e divulga as leis divinas. Né? E aí eu vou chamar a atenção para desinteresse pessoal. Essa é a chave da nossa discussão. Por quê? Porque eu posso ser caridoso, mas eu tenho interesse pessoal.
Eu sou caridoso porque eu faço isso porque eu quero uma coisa lá na frente. Eu vou ajudar a minha comunidade, que é muito carente, porque eu quero me candidatar nas eleições, então eu tenho que ficar conhecido, né? Eu vou ser bom, legal na minha empresa porque eu quero que votem para mim, para o sindicato, né? Ou eu quero ter cargo de chefia, né? Então, o verdadeiro profeta, ele é desinteressado pessoalmente, né? Ele tem o simples prazer, vontade de fazer o bem, de divulgar e vivenciar a lei moral. Então é muito importante isso. Eu vou fazer a caridade desinteressada, não tem interesse pessoal nenhum, fazer o bem pelo bem. Porque é isso que Jesus fazia. Jesus não fazia esperando troca de nada. E era isso que Paulo nos ensina quando ele faz a primeira carta aos Coríntios, lá no versículo 13, que ele fala da caridade segundo São Paulo, né? Que assim, se eu fosse como um sino que soa, mas não tiver a caridade, eu nada serei. E aí ele vai discorrendo da verdadeira caridade, onde ele vai pondo várias características que o verdadeiro homem de bem, que é o profeta, que ensina e divulga as leis morais, pratica, né? Bom, essas são as características do homem de bem, que a gente pode concluir que, tendo essas características, divulgando e vivendo a prática do amor de Cristo, ele é o verdadeiro profeta, né? Ensina, divulga essas mensagens. Então, quem são os falsos? Quais são as características do falso profeta? Aí nós vamos achar no capítulo 21, né? Lá no item 5, que é o capítulo que nós estamos estudando. Quais são as características do falso profeta? Observemos bem que são características bem opositoras às características do verdadeiro profeta, né? Enquanto um trabalha pela consolação, onde professa os ensinamentos de Deus, de Jesus, consola os aflitos, ama o próximo, é abnegado, tem desinteresse pessoal, olha as características do falso profeta. Ele possui muitos conhecimentos, o falso profeta não é uma pessoa que não tem conhecimento, e os homens de bem, se eles ensinam, eles também têm bons conhecimentos, eles também conhecem a lei, né? Mas eles abusam e aproveitam por suas ambições, né? Dos conhecimentos que ele tem. Quer dizer, ele usa aqueles conhecimentos pelo interesse pessoal. Eles dominam e eles aproveitam da boa fé dos nossos irmãos menos esclarecidos, que têm menos conhecimentos, né? E eles acreditam realmente que eles estão sendo portadores da mensagem divina. Mas eles agem em interesse próprio. Lembra que a gente chamou a atenção para o desinteresse pessoal? Aqui não. Aqui existe um interesse próprio, né? Eles agem por interesse. Esses irmãos, eles são extremamente persuasivos e eles nos convencem das suas ideias, né? E eles repetem tanto essas falácias, né? Essas ideias que não são ideias verdadeiras, né? Que a gente de tanto ouvir acaba acreditando, acaba se deixando seduzir, né? Então eles arrastam multidões com as suas ideias e que são ideias contrárias aos ensinamentos do Cristo, né? Então a gente precisa entender essas duas características desses dois grupos e ficar atento, porque Kardec nos diz, né? Mais vale refutar uma verdade que aceitar uma mentira. Então observe, porque o mal nunca vai conseguir esconder a sua verdadeira face eternamente. Então observe antes de seguir, antes de aceitar, observe se o que ele faz, se o que ele diz está condizendo com os ensinamentos do Cristo, né? E aí Jesus nos dizia que esses irmãos publicam as visões dos seus corações e não o que ouviram da boca do Senhor. Quer dizer, eles falam aquilo que eles entendem, que eles acham que está certo, aquilo que é da mente deles, né? que eles ensinam, que não é condizente com os ensinamentos do Cristo, né? Muitas coisas você observa e acha até lógico, as ideias que eles divulgam. Muitas vezes você acha lógico,
Ah, é isso mesmo, não, ele está certo. Mas aí quando você analisa, aí você percebe, não, porque o Evangelho de Jesus não promulga isso. O Evangelho de Jesus nos ensina a amar, a perdoar, a respeitar, a servir, nos ensina a não revidar, a não dividir, a não distribuir ódios, palavras de baixo calão, a não ofender, nos ensinam a divulgar a vida. O Evangelho de Jesus é em prol da vida, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, porque como eles são muito astutos, eles passam as mensagens deles sem a gente perceber. Quando a gente vê, a gente está levantando as bandeiras que são contrárias às bandeiras que a gente acredita. E o Cristo, ou o Messias? Bem, eu vou até fazer uma brincadeira aqui. O Messias é o cara, sabe? O braço direito de Deus, aquele que liga para Deus e Deus atende. Esse é o Messias, tá? Porque para os hebreus, o Messias era o ungido, aquele que está acima de todos os seus irmãos a serviço de Deus, que tem acesso direto e imediato com Deus. Por isso que eu disse que é o cara que tem o WhatsApp de Deus, ele envia e Deus responde na hora. É esse que é o Cristo, porque ele tem uma ligação direta com Deus. O relacionamento dele com Deus é especial, não porque ele é privilegiado, mas porque ele alcançou uma condição moral e desenvolvimento espiritual que já consegue estar mais próximo de Deus, que não precisa ter intermediário. Ele foi escolhido para ser testemunho da glória de Deus. Esse é o Cristo. Então, quem nós temos? O Cristo planetário. Não teve outro no planeta Terra. Foi o único escolhido por Deus para representá-lo, para ser a sua mensagem. Porque Cristo, por si só, era a mensagem. Enquanto o profeta é o instrutor, o Cristo é a verdadeira mensagem. Ele é a mensagem, pelo que ele faz, pelo que ele fala, pelo que ele ensina, pela forma dele ser. Ele é a verdadeira mensagem. E o profeta, não. O profeta é aquele que instrui em nome dele. Né? É o instrumento do Cristo. Então, Cristo, nós só tivemos um. Só ele. Só o Cristo planetário, governador do planeta Terra, que está responsável pelo planeta Terra desde o seu início, que acompanhou o desenvolvimento do planeta Terra, que se comprometeu em entregar a Deus todas as ovelhas, que se comprometeu em trazer a boa nova, em viver a boa nova, nos ensinando a boa nova. Este é o Cristo, não existe outro Cristo, né? E ele dizia, quando os hebreus dizem, né, que é aquele que foi escolhido para dar o testemunho, porque ele está em contato direto e imediato com Deus. Por quê? Porque Jesus dizia, eu e o Pai somos um só. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, eu e o Pai temos tanta simbiose de pensamento, de ideais, que a gente considera como um só. Né? Porque estamos diretamente ligados pelo amor, pela essência divina. Né? E ninguém vai a Ele senão por mim. Quer dizer, se você não trilhar o caminho que eu trilhei, você não chega nele. Então tem que trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou. Então Cristo, nós só temos um. Neste sermão, no sermão profético, até que horas? Neste sermão, no sermão profético, Jesus vai falar da parábola da figueira, né? E ele vai falar da árvore que produz maus frutos e bons frutos, né? Uma árvore boa não produz maus frutos. Interessante a colocação de ideias. Uma árvore boa não produz maus frutos. E uma árvore má não produz bons frutos. Então, é uma inversão nas ideias, né? Da colocação de Jesus. Então, a gente prestar bastante atenção. Quem são os frutos da árvore que esse profeta traz e que esse Cristo traz? Né? Então, o verdadeiro Cristo planetário, o governador do planeta Terra, o nosso modelo e guia, ele só produz bons frutos. Ele era tanto a mensagem viva, divina,
que ele mudou o mundo, ele mudou a história. Nós passamos a contar o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. De tamanho foi a transformação das mudanças que ele nos trouxe. Então, o fruto de Deus, de Cristo, fruto que ele deixou, que ele nos trouxe, mudou a humanidade, em todos os aspectos. E qual é o fruto dos profetas? Olhemos os profetas que nós conhecemos, que nós teríamos assim como exemplo, Claro que quando Jesus fala dos profetas, ele está falando dos profetas do Antigo Testamento, mas nós trazendo para o dia de hoje. Então, quantos irmãos Jesus mandou para ensinar a sua mensagem? Quantos vieram, Nós temos aí, olha, no século passado nós tínhamos Chico Xavier dentro do Brasil, divulgando a mensagem, vivendo a mensagem, uma coerência, uma simbiose entre o que faz e o que fala, dentro das práticas do Evangelho. Nós temos tantos outros divulgadores, a Madre Teresa de Calcutá, nós tivemos a Irmã Dulce, nós tivemos Francisco de Assis, tantos outros anônimos que traziam essa perfeita relação entre a vida prática e os seus ensinamentos coerentes com os ensinamentos do trabalhador da última hora, do homem de bem, do verdadeiro profeta. Aí a gente pergunta, mas por que a gente tem que estudar hoje falsos profetas e falsos cristos, bem nos dias de hoje, que a gente já está, quase todo mundo já lê, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo entende muito sobre essas questões, não vai se deixar iludir por pregações falsas, por ensinamentos incautos, não vamos mais nos deixar cair. Aí a gente vai entender que, do mesmo jeito que nós evoluímos, aqueles que trabalham contra o Cordeiro também evoluíram nas suas práticas. Só que eles evoluíram pensando na divulgação das ideias deles. Eles também se modificaram, eles também criaram outras formas de estar entre nós e divulgarem a mensagem deles. E a gente hoje acaba se envolvendo e deixando cair. Então, esses seriam os falsos profetas e os falsos cristos da atualidade. Jorge Elhá, que é um representante da doutrina espírita de Rondônia, ele é presidente lá da federação e ele é um divulgador da doutrina, ele traz uma palestra onde fala sobre o sermão profético, e ele vai dizer agora, nesse momento de separação do joio e do trigo, que é onde a gente está vivendo, ele vai dizer quem são os falsos profetas da atualidade. E ele diz que nós temos 4 grupos de espíritos hoje reencarnados que trazem características dos falsos profetas e que têm essa capacidade de arrastar multidões com o seu magnetismo e com as suas ideias. Esses espíritos trazem sérios problemas morais e comportamentais. E esses espíritos estão revolucionando a Terra com as suas ideias. Não é possível. Vejamos se não é coerente o que ele traz. Ele diz que o primeiro grande grupo desses 4 grupos é o grupo que elencou o dinheiro com a sua melhor características para a felicidade do homem. Então, hoje em dia, e aí nós temos as redes sociais que colaboram muito, porque elas divulgam muito rapidamente as ideias, ele diz, o que esse grupo faz para divulgar a ideia? Esse grupo divulga a ideia de que a riqueza, o dinheiro, traz felicidade. Então, eu preciso ter o melhor carro para ser feliz, eu preciso ter a melhor casa para ser feliz, a mulher mais bonita para ser feliz, o esposo mais bonito para ser feliz, o maior número de joias, o melhor lugar para ter o melhor salário. E para fazer essas coisas, eu posso passar por cima de todo mundo, eu posso destruir a natureza, eu posso dar golpes, eu posso incentivar a corrupção, eu posso promover intrigas, desde que o holofote caia sobre mim, mostrando que eu sou a mais bonita, a mais bela, a mais inteligente, porque o dinheiro me coloca em todos esses lugares. A mais rica, tanto é que o Jesus falou,
coisa mais difícil que vai ter vai ser o pobre, o rico, entrar no reino dos céus, né? Porque pela facilidade que é. Então, esses homens, eles se deixam levar pelo brilho do ouro e divulgam as ideias materialistas. Então, eles divulgam incessantemente as ideias. Para ter o melhor corpo, você não pode engordar, você tem que ser consumista, você não pode ter filho, E aí vão as discussões, né, das ideias extremamente materialistas, afastando cada vez mais o homem das ideias do Cristo. Por acaso a gente está vivendo isso hoje? Pensemos. O segundo grupo que ele coloca é o grupo do poder. Para este grupo, não importa dinheiro, importa poder, mandar, estar em posição de mando, nem que para isso ele precise passar por cima de todo mundo, desde que ele mande. Ele pode estar mandando num cargo de mando de uma empresa, no cargo de mando de um país, num cargo de mando de uma pequena comunidade. O negócio dele é mandar, é ter o poder para manipular, para controlar os outros. A gente não vê isso aí, as disputas pelo poder, as intrigas pelo poder, né? Nas pequenas situações, e aí a gente pensa que o poder é só o poder das grandes empresas. Não, tem o poder dentro de casa, o poder do pai, o poder da mãe, o filho querendo mandar, assumindo o papel de pai, assumindo o papel de mãe, né? Em todos os lugares nós estabelecemos essas relações de poder, e as pessoas querem mandar. Esse é o objetivo deste grupo. Nós temos aí o terceiro grupo, que é o grupo do sexo desregrado. Esses elencaram o amor sem compromisso como sexo. Então, eu não preciso me responsabilizar por nada. Eu só preciso distribuir o meu amor em forma de sexo descompromissadamente, sem lembrar que eu tenho compromissos com a cada pessoa com quem eu me relaciono. E aí eu vou criando desilusões profundas, aflições que atravessam reencarnações, dores que levam à depressão, que levam ao suicídio, todos causados por essa desilusão. Quantas desilusões a gente tem visto, quantas pessoas a gente tem visto que se desiludem e acabam sendo levadas ao suicídio por conta dessas pessoas que se enganam com esse amor fácil e descompromissado. A gente está vivendo isso, né? Eu hoje vou sair para ficar com alguém. Não, eu vou só beijar. E aquelas pessoas com quem eu encontro, eu desenvolvo relacionamentos. Eu passo a ter responsabilidade por aquilo que eu estabeleço com ela, né? Saint-Exupéry, no seu famoso livro Pequeno Príncipe, ele coloca: tu te tornas eternamente responsável por aquele a quem cativas. Então, se você estabelece uma relação, você vai responder por aquilo nesta ou em outras vidas. Quantas complicações a gente não arruma para as nossas vidas em nome do amor e do sexo descompromissado, né? Então, este é o terceiro grupo. E Emmanuel, no livro Sexo e Vida, ele nos fala que este grupo tem causado mais vítimas que as guerras, pelas profundas marcas que deixam no espírito. Então, isso é uma frase muito, muito séria, gente. Este grupo tem promovido mais dores, né, que a própria guerra, pelas profundas marcas que deixam no espírito. Então, olha o grau de responsabilidade que a gente assume quando a gente resolve ficar com a pessoa sem compromisso, né? E o último e quarto grupo, que Jorge Lahar nos fala, é o grupo dos religiosos sem espiritualidade. Eles têm a religiosidade nos lábios, conhecem toda a lei, mas não vivem. E eles se juntam a esses três grupos anteriores. Então, eles são religiosos que se desvirtuam pelo sexo descomprometido, ou pelo poder, ou pelo dinheiro.
E a gente tem visto aí grandes líderes se perdendo com denúncias de pedofilia, com denúncias de desvios de verbas, né? Envolvendo-se em atividades políticas e trazendo a religião para dentro a política para dentro da religião, né? E a gente tem visto. Esses grupos, eles são responsáveis por um grande tumulto, um grande conflito nas guerras ideológicas que estão sendo promovidas agora nesse final dos tempos, né? Estes grupos estão arrastando populações inúmeras, principalmente utilizando os meios de comunicação, e aí nós vamos destacar os meios os WhatsApps, as internets, né, os grupos de Instagram, esses grupos sociais, né, da rede social aí, que divulga e que a gente, sem ver, sem incauto, se olha uma mensagem e a gente, é um fake news que destrói a vida de uma pessoa, que difama uma pessoa, né? É uma mensagem que faz com que a pessoa se sinta ofendida, humilhada, magoada, e aí a gente repassa coisas, piadinhas, né, que fala sobre o gênero, que fala sobre a etnia, que fala sobre tantas coisas que são contrárias aos ensinamentos de Deus, tantas coisas que Jesus tentou combater no tempo dele, né? E a gente divulga sem perceber que nós estamos sendo instrumentos desses irmãos. E quando eu me faço instrumento de mensagem opositora à mensagem do Cristo, eu me torno um falso profeta, um falso Cristo. Então isso é muito importante e de certa forma assustador, né? Para a gente ficar mais sintonizado no que a gente faz. Porque como é o momento da separação do joio do trigo, quem eu sou? A quem eu estou servindo, né? Se eu sou o trabalhador da última hora, qual é o meu compromisso com a divulgação das falsas mensagens, né? Qual é o meu compromisso com a divulgação da mensagem do Cristo? E de que lado eu estou, né? Então, uma coisa é certa, se eu não estou divulgando o bem, se eu não estou divulgando o amor, se eu não estou divulgando a consolação, eu não estou a serviço do Cristo. A vida, eu não estou ao serviço do Cristo. Então, é nesse sentido que os falsos profetas e falsos cristos estão atuando nos dias de hoje. Que a gente precisa estar atento para que quando a gente for chamado para a vinha, né, para as contas, a gente receba realmente o valor que a gente realmente tem, né, para que a gente seja convidado a permanecer no planeta Orbe. Mas é interessante a gente colocar que nesse sermão, Jesus fala que depois desse tumulto, né, depois desse turbilhar, a terra vai ser um lugar de paz e felicidade. Então, que nós possamos ter responsabilidade nas nossas ações, compromisso com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente transmite, para que a gente possa fazer parte desta população que vai viver a felicidade. Porque é certo que nós temos um compromisso com a felicidade, todos nós temos, porque é a única coisa que está predestinado é sermos felizes. Mas a gente pode ser mais tarde ou mais cedo, vai depender das nossas escolhas, né? Então, que a gente, atento a esses tantos ensinamentos que essa doutrina maravilhosa que a doutrina espírita nos traz, com tantos esclarecimentos, que a gente possa tomar decisões que estejam mais condizentes com os ensinamentos do Cristo. E aí, para a gente encerrar nossa reflexão da noite de hoje, a gente vai trazer uma mensagem do Emmanuel, do livro Levantar e Seguir, Falso Profeta.
Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatões do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe em atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola, o lar o nosso templo, o próximo o nosso irmão, a humanidade a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores de que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Muito obrigada pela paciência de vocês. Imensamente agradecido, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que nos dá deste reencontro de almas, num momento tão especial que o orbe terrestre passa, e agora aqui em nossa casa, nessa humilde cidade de interior do Brasil. Para o interior do Brasil, porque nós estamos muito mais criaturas da roça do interior do que mesmo da elite do poder. E assim, Senhor Jesus, agradecido, pedimos bênção para todos nós que estamos por aqui. Mas abençoa aqueles que não te conhecem. Vossa misericórdia é infinita, vosso amor cobre essa multidão de pecados. E aqueles que conhecendo não te buscam, recebam igual auxílio, Senhor. Abençoa esses irmãos que estão se dispondo a administrar a sociedade humana nesse momento, com a luz da sabedoria, que faça o melhor, para que a paz alcance a nossa humanidade. Os irmãos que estão no poder, que façam bom uso, mas sejam sempre eles preventivos no que fazem, com a luz da compreensão dos seus deveres. Estão na educação, esse, Senhor, com a luz do conhecimento, façam crescer a ideia da humanidade e as bênçãos da compreensão e da paz, do amor, do equilíbrio. Estão na segurança, Senhor, que se façam fortes para a proteção da terra, a humanidade terrestre. E em vosso nome desses trabalhadores e sobretudo em nome de Deus, rogamos a permissão para encerrar esse momento de hoje. Graças a Deus.